Fala galera, tudo certo? Hoje quem tá aqui é Newton Rodrigues, o cara que é ninguém menos do que o criador do podcast Que Diabo é Isso? Obrigado, Newton, por tá vindo aqui com a gente, cara. Agradeço o convite, Alessandro. Uma honra participar do teu canal aqui e trocar essa ideia sobre terror, que é um negocinho que a gente mal gosta também, né? Pois é, cara, e achei massa que é o primeiro papo que eu tô fazendo com alguém que tá assim, tipo, como eu, tentando trazer o terror para as pessoas, o fantástico, muitas vezes títulos que as pessoas não conhecem ou não têm acesso tão fácil, né, cara? Sim. É um trabalho bem árduo, né, mas é bem gostoso, assim, né, cara? Acho que eu já falei assim, em outras oportunidades, se a gente não estivesse falando para a câmera, se a gente não estivesse tendo esse bate-papo aqui, a gente estaria falando com alguém, né? Então, por que não gravar, né? Então, por que não transformar isso num programa, né? Então, estamos aí, estamos juntos. Sim, cara, eu ia comentar ali, eu vi que tu faz muitos programas, eu estava ouvindo mais cedo ali um dos episódios que tu falou do Saló, 120 Dias de Sodoma, que é um baita filme, né? Exato! Mas, e também vi que tu comentou da Darkflix, né? Tem na Darkflix, então eu sempre busco também trazer isso pra galera, assim, onde é que tu pode consumir e tal. Mas ultimamente eu tenho focado muito, cara, em bater papo com as pessoas que criam, que produzem, que estão trazendo conteúdo, que, enfim, que geram e entender a relação delas com horror e tal. E, cara, seguindo essa linha, eu queria entender, cara, como é que, assim, da tua história, assim, desde a infância, cara? Desde a infância. Tudo começou quando Deus criou o céu e a terra. Não, brincadeira. Não, cara, assim, a minha relação com terror, ela vem, eu acho que como a maioria da nossa faixa etária, assim, sabe? Da TV, das videolocadoras, que é um negócio que eu sinto muita falta, assim. É uma pena que as pessoas não tenham, essa geração mais atual, assim, não tenha se relacionado tanto com videolocadora, assim, porque era um ambiente mega plural, assim, né, cara? Foi uma escola, realmente, tu ir lá e tinha toda uma relação diferenciada com o cinema, né? Tu entrava naquele espaço físico e eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que uma imagem, uma coisa assim do terror me chamou a atenção. Eu moro aqui em Porto Alegre, assim, perto de ti, né, de Canoas, e tinha uma videolocadora na Cristóvão Colombo, que era onde eu morava. E eu lembro, cara, que era uma locadora que tinha uma escadaria, assim, e lá no fundo tu entrava na locadora, beleza. E eu lembro de ir com meu pai e ver um pôster no fundo, no final da escada, assim, era o Hellraiser 1, o Pinhead, aquela clássica cena dele segurando, né, a caixa, assim. Cara, aquilo ali meio que... Eu não estava entendendo direito o que era aquilo ali, sabe? Que é isso, né? Tipo, uma criatura com os pregos na cara. Eu só sei que aquilo ali me chamou muita atenção, assim, e a parte imagética do filme de terror, assim, né, cara? Tipo, a parte visual, assim, muito forte. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fui correndo atrás, assim. E aí a gente vai pegando aí as dicas dos amigos, vendo filme escondido em casa, né? Que tinha essas... Antigamente não tinha muita censura, assim, eram uns filmes de gore no meio da tarde, cine trash, né? Essas coisas tudo. E aí, cara, eu fui crescendo, e sempre dentro dessa linha da cultura pop como um todo, né? Tanto que em 2005 eu tive cara, nem se chamava podcast, era programa de web rádio. Podcast virou uma coisa meio gourmetizada, assim, de uns anos para cá, assim. E era sobre cultura pop. E fez um micro sucesso, digamos assim, aqui, que era o Zona Fantasma, que ganhou alguns prêmios, inclusive, e tal. E isso sempre ficou em mim, assim, e eu sempre buscando referências e tal, curtindo, uma coisa que é mega natural, assim, de quem gosta. E, cara, basicamente é isso aí. Eu sou publicitário, né? Então, como eu tenho um pouco da carga da comunicação, eu quis unir o útil ao agradável, assim, falar sobre as coisas que eu gosto e envelopando de uma forma mais legal, mais visualmente atraente, com conteúdo legal. E tá aí, né? O programa já vai fazer 2 anos aí e tendência a crescer ainda mais, assim, tem parceria sendo fechada, então é um trabalho gostoso de se fazer que dá alguns frutos. Ah, cara, muito massa. Eu tava escutando, eu vi vários episódios já, eu conheci há pouco tempo,
Mas, cara, é realmente uma coisa que é boa de consumir, ainda mais no formato de podcast, né? Às vezes tu tá no trânsito, cara, a melhor coisa que tem pra tu ouvir um podcast, né, cara? Não tá ouvindo rádio, nem sempre as mesmas playlists, então o cara bota ali, fica escutando. Eu ia te perguntar como é que foi, assim, quando tu decidiu voltar e daí criar o Que Diabo é Isso, né? Entre esse intervalo do teu web rádio lá e agora, ficou parado, não produziu conteúdo, cara? Cara, como o meu trabalho demanda muito criativamente, assim, eu trabalho numa agência de publicidade aqui de Porto Alegre, que atende alguns clientes bem grandes, assim, então eu foquei muito na parte criativa profissional, assim, né, voltada para vender produtos, digamos assim. Mas isso sempre teve em mim, obviamente, e era uma questão de tempo até eu fazer isso de uma forma mais organizada, assim. Claro que a gente tem grupo de amigos que falam as mesmas coisas, então eu sempre falava, vamos fazer um podcast, vamos fazer um programa no não sei o quê, um canal no YouTube, só que daí o pessoal, vamos marcar, né? Aquela só vamos marcar e nunca, e nunca sai nada, né? Então, cara, quando começou a pandemia, eu acho que muita gente vai se identificar, assim, as pessoas começaram a criar coisas para não pirar, assim, sabe? Tipo, o que eu vou fazer agora? Me lembro que era março, né? Março de 2020, as pessoas estavam olhando assim, para a pandemia e não sabia até onde ia aquilo, quando é que terminava e tal. E eu vi que não ia terminar tão cedo e eu, cara, vou testar um negócio aqui. E aí eu bolei essa história do Que Diabo é Isso, e daí como tem esse lance da publicidade, da comunicação forte em mim, assim, eu quis criar uma marca, né, o branding que a gente chama, que é uma coisa maior, assim, né, que tenha uma marca que seja desejada pelas pessoas. Então eu criei o Red Philip, que é o nosso bodezinho, que daí estampa aí bonés, camisetas e tal, e porque eu achava que estava faltando um pouco disso, assim, sabe, cara? Tipo, a gente pode até falar sobre isso mais tarde, mas eu via o conteúdo de terror, tirando os medalhões ali que a gente conhece, República do Medo, toda essa turma que já é mega consagrada, eu percebia que estava faltando assim uma coisa assim com mais punch, com mais seriedade, com mais bem feito assim visualmente para tu entregar com penso, enfim, né? Então, cara, eu dediquei muito assim no início da pandemia e também, assim como tu, eu gosto muito, me interesso muito pela história das pessoas, assim. Eu, além de falar de filmes bizarros e curiosidades e tal, que são os temas do programa, eu queria muito conhecer pessoas novas, assim, né? Pessoas que fazem a roda do terror girar no Brasil. Então, chamei a Cláudia Lemes, o Cristiano Aguiar, cineastas, maquiadores, uma galera assim que trabalha com terror cara, isso vai criando uma rede e eu acho que é mega importante a gente, pô, o terror já é um nicho do nicho, né, cara? Então, se a gente conseguir criar uma comunidade, né, saudável, assim, que todo mundo se ajuda e mostra as pessoas, assim, o trabalho das pessoas, eu acho que é um negócio mega legal, assim, e tá dando super certo, assim, cara. 2022 para mim tem que ser o ano dos convidados, assim. Então eu já tive dois convidados esse ano. Tem aí alguns em tratativas ainda, mas eu quero ouvir as pessoas também esse ano. Então, basicamente surgiu da deprê da pandemia, né, cara? Eu acho que muita gente também começaram suas coisas através da pandemia. E, cara, tu imaginava, assim, esse crescimento? Porque hoje tu tá ali com quase 15 mil seguidores, é isso? Mais de 15 mil, quase 16. Agora deu uma estagnada em 14, em 700, 600 ali. Cara, eu não imaginava, assim, até porque no início a gente fazia muito aquele negócio de seguir para o outro seguir também, né? Uma coisa que todo mundo faz. E começou a ficar uma coisa meio orgânica, assim, de um tempo para cá, assim, né? E claro que ajudado por parcerias e sorteios, e daí participa de uma entrevista, e o negócio vai tomando corpo naturalmente, assim, né? Mas, cara, eu não esperava mesmo, assim, eu estava satisfeito quando eu cheguei em 5 mil, eu fiquei, cara, vou me aposentar, sabe? Vou me aposentar do podcast porque eu cheguei no meu limite. Então, é muito legal, assim, cara, perceber e
E claro, né, cara, a gente não é uma métrica de sucesso, mas é uma métrica de que que as pessoas estão reconhecendo, assim, então isso é o mais importante, né, cara? Se fosse, assim, 500, eu ia estar fazendo o programa com o mesmo ímpeto e com a mesma vontade de um programa com 15 mil, né? Minha pergunta era mais para entender, cara, tipo, como é que isso impactou na tua vida, assim, tipo, cara, eu tenho 15 mil, será que isso aqui se torna em algum momento uma possibilidade de, sei lá, Sim. focar profissionalmente somente nisso? Só nisso, né? Cara, isso aí eu acho que é o sonho dourado de quem, né, tem um podcast ou gosta de um assunto e quer viver dele, né? Eu não consigo viver do podcast, assim, até porque eu sou mega leigo no sentido de como monetizar as coisas do podcast, essas coisas, eu realmente não sei. O que eu sei é, tipo assim, como aproveitar o branding do Que Diabo é Isso para capitalizar em produtos, porque isso é minha profissão, né? Então, eu fiz camisetas, né? Fiz o bonequinho do Red Phillip, também tá para vender, que é um toy art feito por uma artesã aqui de Porto Alegre, a Maraglai, que é mega talentosa, é parceira aqui também. Então, cara, não paga as contas, não paga os boletos, né? Mas, tipo, dá uma ajudada e dá um up, assim. Então, tem o Pix do programa também, que as pessoas lá ajudam um pouco, então, também, né? Muito irrisório, mas, tipo, é 15 reais de um, 10 reais de outro, só para realmente para dizer, opa, as pessoas estão vendo e estão ajudando com o que pode, né? Então, isso aqui que é legal, assim. Mas, né, cara, esperança é a última que morre, né? Então, a gente, quem sabe, né, mais para frente a gente viva solamente de Que Diabo é Isso. Vamos ver. Pois é, cara, eu achei assim, a qualidade também muito boa do conteúdo que tu entrega, e acho que é um conteúdo que ele cai muito bem para quem já é fã e para quem não conhece, então tu não traz as coisas de uma forma tão fechada, assim, tão, né, talvez com termos ou com fatos conhecidos Sim. só dentro do nicho, né? É. Acho que isso contribui bastante, cara. E esse teu crescimento, assim, nesses 2 anos, assim, cara, o que mudou? O que tu vê que mudou, assim, tipo, de quando tu começou para hoje, em termos do conteúdo do que tu faz, cara? Cara, eu acho que principalmente eu me profissionalizei mais como podcaster, assim, sabe? Tipo, eu vejo os primeiros programas, assim, cara, bah, que vergonha alheia, assim, sabe? Tipo, parecia que eu tava morrendo, assim, oi, pessoal, tudo bom? Sabe, uma coisa meio... Quer dizer, era uma coisa mega ainda do início, assim, então... E hoje já é bem mais descontraído, assim, né? Mas eu quero manter uma... Por isso que a gente estava falando em off antes, né, cara? Não ter roteiro, assim, né? Porque eu acho isso primordial para a naturalidade da coisa, né? Tipo, eu até testei fazer com roteiro e não é para mim, sabe, cara? Eu prefiro até errar, sabe? Dar uma informação errada, depois eu faço uma errata, mas é a mesa de bar, né, cara? Tu tá ali com amigos e tu tá falando bobagem, tu tá errando, tu tá passando informação, tu tá batendo um papo, então a coisa tem que ser descontraída. Tudo que eu queria, eu me lembro assim, que tudo que eu queria era não ser um podcaster, um youtuber descolado, assim, sabe? Do tipo, e aí, galera, beleza? Não sei o quê. Mega over, assim. Então, acho que deixar uma coisa mais solta, assim, mais natural, digamos assim, até assim, essa naturalidade passa, inclusive, pela edição, né, cara? Tipo, eu tenho pouquíssima edição, é um fade que outro, é uma trilha que entra diferente, mas não tem corte. Você tem uma certa inveja branca dos podcasts que tem várias vinhetas acontecendo, mas eu vejo que não precisa, sabe? Seria encher linguiça, assim. Então, mas eu acho que respondendo a tua pergunta de forma mais pragmática, eu acho que eu me desenvolvi mais como podcaster, assim, cara. Hoje eu adoro entrevistar pessoas, sabe? É um negócio que eu descobri, sabe? Então a gente vai se aperfeiçoando, assim, cara. Isso que é mais legal, assim, para quem trabalha com isso. Eu ia te perguntar, cara, como é que foi para ti, porque para mim, assim, quando eu comecei, faz pouquíssimo tempo, eu não tinha esse objetivo de começar fazendo entrevista, fazendo bate-papo, eu só queria falar sobre um assunto que eu gosto. Uhum. E, cara, eu não tenho,
sei lá, não tenho nem 10% do conhecimento que esses caras grandes aí, tipo Getro e tal, tem sobre filmes. Eu gosto de consumir, gosto de opinar sobre as coisas que eu acho legal e tal. E aí as coisas foram caminhando para esse lado, e hoje acho que eu tô focado praticamente 100% na produção desses bate-papos, né? E tu comentou que esse ano seria os anos dos convidados, né? Dentro dessa questão da naturalidade também é algo que não tem roteiro, é bem bacana, cara. Tipo, e eu ia te perguntar se tu consegue ver assim uma expansão disso, assim, cara, sabe, da marca Que Diabo É Isso, de repente ter outras abordagens. Daqui a pouco eu vou estar convidado, cara. O YouTube pode ser uma outra plataforma legal para apoiar, enfim. Ou tu foca mesmo, pensa em focar mais no áudio, né, cara, na parte do podcast. Cara, eu tenho dúvidas muito cruéis em relação a isso, sabe? Ao mesmo tempo que um monte de gente pergunta, tem canal no YouTube, qual é o teu canal do YouTube? E eu fico até meio me sentindo meio pobre, assim, dizendo, não, pessoal, é só um podcast, sabe? Mas ao mesmo tempo, é aquilo que tu falou, sabe? Eu acho que tem grandes pessoas, youtubers e profissionais que falam de terror de uma forma assim que eu não teria o que acrescentar, sabe? Cara, o Gueto que tu falou, tem o Marcelo Carrado me esqueci, do Cinema Ferox, do canal do Cinema Ferox. O Lucas do Refúgio Cult também, né? Também, então, quando eu comecei, eu mandei uma mensagem pro Marcelo Carrado do Cinema Ferox, falei para ele, cara, tu é minha influência, cara, sabe? Porque ele também tem esse negócio da simplicidade, ele é um cara muito, assim, de boa, então, falei para ele, cara, então, assim, eu não sei se tem necessidade, se tem demanda para ter mais um canal assim falando de terror no YouTube. Teria que ter um conteúdo diferenciado, sabe? Porque tu ir pro YouTube falar de terror e botar assim listas, 10 filmes slashers mais não sei o quê, os filmes... Cara, isso aí tu chuta uma moita, sai 10, né? Então teria que ter um conteúdo diferenciado. Aliado a isso, tem toda a parte técnica também, que precisaria de uma demanda um pouquinho mais dedicada assim, para edição, para iluminação. Eu não queria entrar de uma forma meio crua demais, assim, sabe? Até porque não acho legal, assim, sabe? Mas, então, aliado a isso, acho que melhor ficar no podcast, que eu consigo me virar, sabe? A priori, pelo menos, assim, né? Num futuro não muito distante, eu prefiro ficar no podcast, que eu consigo me mexer, consigo ter as ferramentas ao meu controle, assim, e fazer os programas que eu quero. Tem uma ideia diferente, como ter e-books, contos lidos com audiobooks, né? Então, cara, vai surgindo, eu consigo me virar no áudio, né? Então, seria um pouco complicado agora migrar para o YouTube, assim. Mas tudo é possível também, né? Eu até estava vendo, porque a minha, assim, uma das coisas que eu sempre quis, na verdade, era fazer tipo um podcast, né? Mas aí quando eu comecei a ver que ultimamente todos os podcasters transmitem, né? E aí eu decidi, não, então vou fazer no YouTube, e aí, tipo, lá vou ter o áudio e o vídeo, posso tirar, tanto que eu acabei levando o Área 43 para o Spotify, então eu pego os MP3 e jogo lá, então lança simultâneo. Mas, cara, não é assim, meu objetivo. Olha essa, Mas desculpa o te que eu acho cortar. massa, cara, de trazer o conteúdo. Opa, Só te cortar. diga. Tu coloca o teu áudio no YouTube, o áudio do podcast no YouTube. Não, eu coloco o áudio do YouTube no podcast. Ah, tá, entendi, o contrário. Eu Entendi. tiro, Tá. eu gero o vídeo, depois eu tiro o áudio e Tá. boto para lá também. E, claro, meu consumo, ninguém acessa lá ainda. E meu objetivo também não é. Eu coloco mais. Quem mais acessa sou eu, cara. Quando eu tô dirigindo, às vezes eu gosto de ouvir podcast, eu acabo colocando. Mas. E agora, claro, eu tenho ouvido o teu podcast. Mas eu acho que uma coisa bacana, cara, e principalmente quando de produzir esse conteúdo de terror, é o bate-papo, cara. O cara produzir um conteúdo sozinho e aí tu falar. Cara, é legal, mas, como tu disse, assim, tu chuta uma morrita, tem um monte de gente. E eu me surpreendi um monte com a quantidade de pessoas que eu tenho tido contato, assim, principalmente da cena independente, que são extremamente talentosas, cara, e que, Total. nossa, agregam muito, né? Eu queria te perguntar, quando tu começou, assim, tu tinha essa... qual era o conhecimento, assim, que tu tinha da cena, assim,
de fato, de contato com as pessoas. Tinha contato já com alguém, cara, de criadores? Cara, um pouco em função da minha profissão também, que eu acabo conhecendo alguns cineastas, assim, mas que acabam trabalhando com propaganda, porque é o que paga os boletos, né? Mas eu já conhecia uma galera. Ao mesmo tempo, eu conhecia também um pessoal que fazia quadrinho independente, que também, quando eu tinha o podcast, era sobre quadrinhos, basicamente, então, na época, eu meio que conheci, criei um elo, assim. Mas da cena do terror em si, conhecia muito pouco, assim, cara, muito pouco, porque realmente é um nicho do nicho do nicho, né, cara? Então era difícil, não é uma coisa tipo assim, quadrinhos hoje em dia é um negócio mega popular, assim, tu tem comunidades enormes e tal. Então eu não conhecia muito timidamente, assim, né? E aí, quando eu entrei nesse negócio, cara, e eu vi que realmente, que nem tu falou, é uma galera extremamente talentosa, tanto que eu adoro, cara, receber material de pessoas, escritores, desenhistas, ilustradores, cineastas que querem divulgar seu trampo. Porque, cara, inclusive hoje, fazer um jabazinho do programa de hoje, eu falei sobre fanservice, como o fanservice está detonando com terror e com a indústria como um todo. Por que eu estou trazendo um pouco da história do fanservice? Porque na indústria tradicional do cinema não tem espaço para autoralidade, assim, né? Tipo, os grandes estúdios ou os médios estúdios contratam um peão de obra lá para executar uma ideia e tem que dar amém para os produtores, né? Então, as ideias, os grandes conceitos estão nesses criadores mais independentes, porque realmente são pessoas passionais com suas ideias, né? Com o seu projeto e vão lutar, vão fazer um crowdfunding, um catarse, vão dar um jeito para botar para a rua. Então, é aí que a gente vê o core, né? O núcleo da ideia, assim, quando é bom, né, cara? Porque esses caras são apaixonados, eles morrem com aquilo, sabe? Então eu me surpreendi muito com a paixão desses caras, com seus projetos, assim, mais do que em qualquer outra mídia, sabe, em outro gênero, assim. E é muito legal, cara, muito legal. Quem quiser mandar livros, escritos, seus trabalhos, podem mandar aqui para nós, que a gente que a gente divulga aqui com o maior carinho. Oi, tem uns curtas também, cara. Eu vi um curta esses tempos que eu achei muito legal, o Nemesis, cara. Acerto de Contas é o nome do curta. E, cara, o Sérgio Valverde, que é o diretor, cara, que pessoa fantástica, cara. Assim, tipo, o cara passou o maior perrengue pra fazer o filme, cara. Tipo, até vou te mandar depois o linkzinho pra tu assistir aí o contato do cara, porque é um cara gente finíssima, cara. Que show. E os caras são apaixonados, né, cara? É outro nível, né? Outro nível. Tu vê tantos diretores aí que são assim, super flexíveis com suas obras, né? E tu vê esse pessoal ainda nos dias de hoje, que a gente está vivendo dias tão conturbados, assim, e é importante a gente ter a arte, né? Ter o cinema para se agarrar, assim, porque senão a gente pira, né, meu? Cara, deixa eu te perguntar, porque assim, eu não sei quantos anos tu tem, cara. Eu tenho 37, então eu provavelmente. A gente pegou ali a mesma. A mesma. Né, nos 80, nos 90, ali na infância e tal. Cara, o terror de hoje te dá o mesmo tesão do terror daquela época, cara? Cara, essa é uma pergunta de $1 milhão, assim, porque, inclusive, tem muitos debates com seguidores ali em relação a isso, porque todo mundo fala, o terror de hoje não é a mesma coisa, o terror morreu, o bom era da minha época, tem um pouco desse romantismo, assim, né, da minha época que era bom, não sei o quê. Cara, eu acho que, como tudo, tu precisa ser um espectador ativo, sabe? Ainda mais hoje, que não é mais como antigamente, que fazer um paradoxo assim com a indústria fonográfica, que tinha o disco, que tu abria o disco, tu lia as letras, via o encarte. Hoje em dia tu tem, toda sexta-feira tem lançamentos no Spotify, tu vai ali, escuta. É a mesma coisa com cinema, com terror, sabe? Com qualquer outro tipo de mídia. As coisas são despejadas, então o que está na superfície, cara, geralmente não é o melhor, sabe? Tu tem que ir a fundo. E tem muita coisa boa acontecendo nos tempos de hoje, assim. Eu arrisco a dizer, cara, que a gente está vivendo a melhor época do terror, assim.
de todos os tempos, assim, porque isso tem vários fatores. Primeiro, os inúmeros canais de distribuição, né, que tem hoje, os streamings, tu pode fazer on demand, tu pode criar um curta por Catarse. Cara, hoje o cineasta que quer contar uma história e tem minimamente competência e possibilidade para fazer isso, ele dá um jeito para contar a sua história. Então tem histórias sendo contadas muito boas, né? Mas precisa ir a fundo, assim, precisa cavucar. E eu entendo as pessoas que têm assim, esse pessimismo em relação ao gênero, porque olhando assim na superfície, cara, parece que não tem salvação, né? Mas, cara, tem muita coisa boa acontecendo, assim, muito subgêneros nascendo, sabe? Diretores com crítica social forte, com ideias visuais, enfim. Cara, eu acho que tem que correr atrás, mas tá uma época muito foda. O que o terror lá naquela época entregava é algo diferente do que o terror de hoje entrega, né, cara? E essa questão que o David comentou, tem muita distribuição, tem tanta coisa bombardeando em cima da gente, conteúdo, que é muito massa ter esses canais, assim, tipo, como que diabo é isso, para poder ajudar a filtrar e tu já tem um canal que vai entregar um negócio massa, um negócio diferente, né, cara? Total. Então eu acho um papel uma oportunidade muito boa para os amantes do terror que querem fazer o marketing, digamos assim, do terror para os fãs, né? Exato. E isso passa muito pelo comportamento do consumidor também, né, Alessandro? Os podcasts criaram esses nichos, né? Esses grupos, porque nem a gente estava falando no início do papo, assim, pô, que saco era antigamente que tu gostava de terror e tu via na rádio e não tinha nada, ninguém falando sobre terror, sabe? Eu lembro que eu gosto de heavy metal, assim, não tinha um programa na rádio falando sobre heavy metal. Tinha um na Ipanema meia-noite, então o cara tinha que esperar segunda-feira, meia-noite. Então, olha que maravilha essa época que a gente está vivendo, assim, de poder ter o conteúdo na nossa mão, sabe? A hora que a gente quiser, assim. Então, isso é muito foda, cara. Bah. E é uma boa oportunidade para citar a Darkflix, né, cara? Eu sou muito fã da Dark. Para mim, é o melhor serviço de streaming que tem hoje. Pro conteúdo que eu gosto de consumir, cara. Os caras têm de tudo, cara. E não tem censura, né? Tipo, tem tudo, cara. R$10, né, cara? R$9,90, né? Porra. Acho que todo mundo tinha que assinar, assim, até para dar uma força para a empresa Darkflix, assim, porque, cara, é um valor muito irrisório e tem, assim, um catálogo enorme, assim, de clássicos, de novidades, filmes estranhos, bizarros, então é tribom mesmo, tá? Cara, como é que tu enxerga, assim, como... É pergunta, assim, de quem tá começando nesse ramo de criação de conteúdo, né? Não que eu tenha... Hoje eu não tenho um interesse, uma expectativa, digamos assim, de viver profissionalmente disso, ou de, né, botar, fazer disso aqui minha cesta com os ovos e tal. Mas como é que é esse crescimento, essa questão de parcerias, como é que tu tá enxergando isso? E deixa eu só elaborar um pouco o contexto. Eu sempre ouvi muito, quando pesquisava sobre criação de canal, que horror era um gênero que era difícil, ninguém quer fazer parceria com horror, as marcas não querem ver suas propagandas associadas com horror, então é um gênero que é mais complicado de ter. Como é que tu está enxergando isso depois de 2 anos na área, cara? Cara, eu acho que primeiro, assim, que o terror, o horror, acho que é um universo fantástico, assim, né? Cinema, literatura, deu um boom, assim, nos últimos 2 anos para cá. Isso, quem corrobora com isso que eu tô falando, são os escritores que eu entrevistei, assim, né? Tipo, cara, nunca teve um interesse tão grande por parte do público em relação a obras mais fantásticas, assim, e não se chegou a um denominador comum do porquê disso, né? A gente começou a teorizar, talvez seja a pandemia, as pessoas estão fugindo para ficção, para fugir da realidade, aquela história todo mundo não sabe, mas o importante é que o mercado está mais aquecido para esse sentido e naturalmente o mercado foi se abrindo, né? Porque o mercado quer a gente queira ou não, regido pelo capitalismo, né, cara? Então,
as coisas estão... novos autores estão surgindo, existe uma demanda do público, existe um sucesso de bilheterias que mal ou bem as pessoas olham para esses filmes e acabam abrindo o seu escopo, né, mental, assim, ver, opa, como é que um filme tipo It faz 740 milhões de dólares, né? Entrando para as maiores bilheterias todo o tempo com uma indicação 16 anos, né? Então, cara, são coisas que geram muito dinheiro, né? E geram interesse das pessoas. E aí essa questão de parcerias, cara, surge naturalmente, assim, né? Eu busco ainda as parcerias, né? Com a Darkside, com quem produz camisetas, editoras, corro atrás. Agora, hoje em dia, mais as pessoas estão me procurando, né? Então, esse equilíbrio é legal, assim. E é isso, cara. A gente vai se juntando, a gente vai se encontrando, e existe o público cativo daquilo ali que se retroalimenta. Então, eu acho que arrisco a dizer, cara, que essas comunidades mais ditas excluídas da sociedade, como o terror, como o rock, o heavy metal, o punk, a cultura anárquica desses tipos de arte, assim, são as que tem um público mais fiel, sabe? Ainda que compra mídia física. Cara, a One Films é minha parceira aqui, né? Lança filmes excelentes, assim, de terror, em DVD e Blu-ray. E, cara, tem um público mega fiel de mídia física, de terror, sabe? Então, é incrível tu pensar nisso. E ao mesmo tempo, a empresa entender o seu consumidor, porque sabe que o consumidor não quer mais só o DVDzinho numa caixa de plástico, ele quer também um pôster, ele quer a trilha sonora, ele quer um livreto num papel bom. Então, tudo isso, essa comunidade entendeu e entrega. Então, é um negócio que se retroalimenta, assim, muito louco, assim, cara, mas que é muito foda. Sim, e na parte literária, eu acho que a Darkside fez isso muito bem, né? Porra, cara, isso aí é uma referência, né? Os caras trouxeram os livros trouxeram o horror para um outro patamar. E hoje tem muita gente que compra livro para decorar a casa, né, cara? Cara, eu tenho alguns livros já aqui antigos, e o que a Darkside relança, uma edição nova, eu compro de novo, porque, cara, é isso aí. Eles entenderam o mercado, sabe? Aí tá, tipo, o meu trabalho também com editoras, com alguns escritores, né? Isso também tem essa visão mais mercadológica da coisa, que é importante também, né, cara? Tipo, senão tu vai sumir num mercado, assim, num mar de pessoas que fazem a mesma coisa que tu tem que ter um diferencial, né? Cara, o que tu gosta de assistir, cara? Cara, hoje em dia, tem uma filha pequena, né? Tu também tem, né? Eu tenho. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses, cara. A minha fez um ano mês passado. Então, eu acho que tu vai me entender, assim, quando dá para dormir, cara, eu levanto as mãos pro céu, assim, sabe? Então, hoje, cara, mais filmes, assim, desconhecidos, assim, que eu tento ver para fazer programa, e séries, assim, do Darkflix, da Netflix, da Amazon Prime, ali, o que tiver à mão, assim, eu dou uma olhada. Mas eu vejo a prestação, sabe, cara? Tipo, porque um sono, eu ponho um episódio, capoto. Daí, assim, um episódio dura 3 noites para mim, sabe? Então... Eu te entendo, cara. Então é uma coisa meio complicada, mas a gente vai... Tem muita gente que, cara, como é que tu pode ver esse filme? Esse filme é horrível. São ossos do ofício, né? O cara tem que passar pelo lixo para encontrar uma pérola no meio das coisas, né? Então, às vezes tem isso, né? Mas tu chega a consumir o que tu não gosta em detrimento do conteúdo que tu produz, ou tu só... Ou tipo assim, eu vou ver o que eu gosto, vou buscar as coisas que eu gosto e vou falar sobre isso, assim. Cara, eu assisto tudo. Até as coisas que eu acho que eu não vou gostar, eu assisto por uma filosofia própria, assim. Porque eu me lembro que um amigo meu falou uma vez, cara, como tu assiste filme ruim, sabe? Mas em compensação eu assisto muito filme bom, porque eu só vou saber se é ruim ou bom assistindo, né, cara? Não tem outra... Tipo, e é muito subjetivo também, e isso é uma coisa que eu bato muito no programa, assim, cara, por favor, não leve muito em consideração o que eu tô falando, embora eu tenha
tiquinho de autoridade, assim, porque eu entendo, enfim, né? Mas, cara, vejam vocês, tirem as suas próprias conclusões, sabe, cara? Isso é um fenômeno que acontece hoje em dia das pessoas verem as coisas porque os outros indicaram ou não indicaram. Acho que, cara, sabe? Tem gente que vai no Rotten Tomatoes lá, só vê filme a partir de 75%. Nossa, sabe? Todos os melhores filmes de terror tem notas abaixo de 50%, basicamente, ali, sabe? 58%. Então não é muita uma métrica, sabe? Então, cara, exatamente. Vejam ali o que vocês quiserem. Se eu estiver detonando um filme, vão lá, assistam. E se vocês gostarem, ótimo, sabe? Mas é isso, mas eu tenho que ver, né, cara? Tipo, faz parte. Eu compartilho do teu sentimento, até eu troquei essa ideia com o Capel também, quando eu conversei com ele aqui, tipo, que as pessoas hoje elas estão muito assim, e esse é um medo que eu tenho, assim, cara, tem um receio de que as pessoas, elas, diante de tanta opção de distribuição, de streaming, e de tanta oferta, que as pessoas acabem se fechando, cara, para as coisas e olhando só para aquele núcleozinho, assim, do que elas gostam, acabam não conseguindo Perfeito, expandir, né, cara? Perfeito. Não, e isso está, de novo, linkado com o tema de hoje do programa, porque o que acontece, cara? O público hoje, ele está muito mimado. O público está mimado. Eles querem que... O público tem uma expectativa, eles vão ao cinema com essa expectativa, e se não suprem a expectativa deles, eles saem xingando muito no Twitter. Cara, por que o cara tem que fazer as coisas para ti? Eu prefiro muito mais que o produtor ali, o diretor, crie um lance mega autoral e quebre as minhas pernas na expectativa, porque é isso, sabe? Cinema, arte, se trata disso, cara, de subverter coisas, subverter expectativas, sabe? E o público tá mega mimado, cara, e tá nostálgico demais, sabe? Eu acho que nostalgia é bom, mas não pode ditar assim, os rumos, porque daqui a pouco a gente vai viver eternamente reciclando franquias e falando com o mesmo público. E esse público vai morrer. E quem é que vai dar dinheiro pro estúdio, sabe? Uma hora vai acabar, sabe? O público ele vai desaparecer e tu não teve ideias e capacidade de pulverizar aquela, né, novas ideias, enfim. Então é muito louco, cara. O público hoje está de parabéns também. Cara, eu vejo, tu tava falando de cultura pop, eu não sei se vai se encaixar ou não, mas eu até queria citar, nunca citei antes aqui, questão de games. Eu percebo muito isso quando eu tenho tempo, ou nunca tenho tempo de ver um game, de jogar alguma coisa, cara. Hoje em dia, como mudou, né? Eu cresci com PlayStation 1, cara, jogando Resident Evil, e daí, tipo assim, tu tinha uns desafios mega foda pra resolver, tu tinha revista lá que saía uma vez por semana, tinha que ir lá comprar a revista para ver como é que passava, porque não tinha internet. Uhum. E aí, tipo, hoje parece que não só isso mudou, não só a facilidade de achar as respostas mudaram, como se simplificou a complexidade dos desafios, assim, cara. E é muito mais filme no meio do jogo do que o jogo propriamente dito, sabe? Você não tem essa percepção de que isso afeta também a maneira como as pessoas consomem o cinema, a literatura, talvez? Total, cara. Total. Acho que isso passa por esse comportamento do público, assim, né? O público ele tá muito mimado, assim, cara, de uma forma geral, falando de games, assim, específico, né? Mas acontece em outras mídias, assim, é o efeito manada, que é um outro problema, assim. As pessoas ouvem falar nos grandes canais que determinado jogo ou determinado filme é ruim. Aí acontece todo mundo replicar aquela crítica em looping. Vou te dar um exemplo. Quando saiu o Cyberpunk 2077, e ele foi massacrado, né, por causa dos bugs, etc., eu comprei o jogo, né? Cara, claro, ele tinha lotado de bugs, sim, mas tem uma história envolvente e tal, blá, 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 blá. E as pessoas que não jogaram o jogo começaram só a replicar a crítica negativa disso. Daí eu perguntar, tá, mas tu jogou, pelo menos tu se interessou ali pelo negócio para entender com que... Não joguei. Então tu percebe como é difícil, né, cara, gerar um diálogo
porque as pessoas estão mais interessadas em replicar o que um formador de opinião diz do que tirar suas próprias conclusões, assim, né? Isso é muito louco, cara. Fico chocado, assim, na real. E é talvez por isso que tu tem esse cuidado hoje de sempre salientar nos teus episódios, galera, tipo, tirem suas conclusões, porque hoje, bem ou mal, tu é o formador de opinião, né, cara? Não, cara, é isso, cara, por favor. Se vocês têm um carinho por mim, assim, me escutem, beleza, mas, cara, tirem as próprias conclusões de vocês, assistam o filme por vocês, porque eu acho que o crítico, o formador de opinião, ele tem um papel importante que é meio que ditar assim, o caminho, aqui tem um filme legal por isso, porque o cara aborda determinados temas que saem um pouco do senso comum. Agora, se isso te agrada ou não, acho que é um outro assunto, sabe? Porque isso está relacionado ao teu repertório pessoal de vida, né, cara? Tipo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu adoro filmes de extraterrestre. A maioria das pessoas acha uma bomba, mas isso reverbera melhor em mim porque eu adoro ufologia, adoro a história assim, de alienígenas e tal. Então isso me meio que remete à minha infância, então me cai melhor. Mas eu entendo que tem seus problemas técnicos ou narrativos nesses filmes, não é? Mas entende como é que eu vou tentar vender um filme que reverbera melhor em mim e botar garganta abaixo do outro? Cara, as pessoas têm diferentes histórias, diferentes formas de consumirem as coisas, e tá tudo relacionado, no fim das contas, à sua bagagem pessoal, assim, então é difícil. Por isso que eu acho sempre um assunto meio inócuo, assim, tu tentar fazer uma crítica, sabe? Porque, no fim das contas, é tudo relacionado ao que tu viveu. É muito doido. E até isso é um ótimo ponto, porque quanto mais coisas tu viver, quanto mais tu vê, quanto mais tu conhecer, quanto mais tu lê, mais bagagem tu tem para poder estabelecer uma crítica melhor ou ter uma opinião mais embasada, né? Cara, e cinema, como qualquer arte, ele é gosto adquirido. É que nem comida. Quando a gente era criança, a gente não gostava de, sei lá, de determinada coisa. Hoje em dia, a gente, né, só quer comer aquilo ali. Porque a gente aprendeu a gostar daquilo, né? A gente adquiriu o gosto por aquele alimento. E cinema, coisa, terror, principalmente, é isso, sabe? Tem muita gente que critica assim filmes extremos, né? Tipo esse novo extremismo francês, que são uma onda aí de filmes mega violentos, assim. Mas tipo Mártires. Isso, tipo Mártires, Mártires é do caralho, cara. Adorei aquele filme. Do caralho. Então, mas assim, imagina tu falar para uma pessoa leiga assim, veja esse filme no final de semana, sabe? É difícil, porque eu acho que tem uma escalada de coisas que tu precisa vivenciar antes para até chegar no Mártires, por exemplo, sabe? Tem que entender um pouco da escalada do gênero, o que significa aquilo ali, sabe? Então, mesma coisa que música, né, cara? Tu não vai começar com metal extremo, né? Tu vai começar com Kiss, tu vai pro Iron Maiden, tu vai indo pro thrash metal, até chegar lá. Então é uma coisa mais ou menos por aí. Beleza, cara. Nossa, cara, foi bacana pra caralho a gente bater esse Foi, papo. né? Deu quase uma hora, cara. Eu nem me dei conta aqui também. Maravilha, cara. Mas, cara, que do caralho. Tipo, acho que é bacana ter essa cena, assim, bem estabelecida, com essa galera produzindo esse conteúdo massa aí, cara. Eu mal tô chegando, já tô tendo a honra de ter contato com vocês aí. Tu e outras pessoas que estão produzindo e com... Nossa, tá bem bacana, cara. Te agradeço muito aí a tua disponibilidade. Eu que agradeço, cara. E conta comigo aí, tu precisar também. Beleza, cara. Brigadão, meu. Até mais. Tudo de bom, cara. Um abração. Tchau, tchau.